Cara, esse vídeo aqui é um vídeo pra mostrar pra turma aí que fala do Bostil, né? Turma que gosta de falar de Bostil, de Bostileiro, de QI, etc. Mostrar pra vocês o porquê de vocês não serem superiores ao Bostileiro médio, né? Como tantos gostam de falar. E tudo se trata de vontade de poder, mas tudo se trata de vontade de poder e eu vou explicar isso ao longo do vídeo, tá? Nesses vídeos de Bostil, de Bostileiro e tal, o pessoal tá sempre pegando uma personalidade, sempre pegando um estereótipo, né, do que é o brasileiro e atribuindo isso, né, atribuindo características ruins nisso. Eu vou explicar o porquê não é ruim você ser o brasileiro médio e porque é ruim, de fato, você ser o contrário disso, tá? Você ser um dos que curtem o conteúdo do Bostil. Bostil, QI 89, meu. Tudo se trata de a impotência, tá? A impotência de vocês em tomar alguma atitude quanto a isso. O que é o completo oposto do que um tal bostileiro médio faria, tá? O tal do bostileiro médio, ele não trabalha porque ele não quer. E ele consegue se beneficiar disso. Ele consegue se beneficiar da situação precária do Brasil. Com benefícios, com, porra, o Bolsa Família, o Bolsa Auxílio Creche, né? O Bolsa Mãe Solteira, o Bolsa. O Bolsa. O Bolsa tudo, cara. Tem tudo, tem um bolsa pra tudo. O tal do bostileiro médio, que é muito burro, né? Ele consegue se aproveitar de toda essa situação. O Brasil, ele vive uma crise, mas essas pessoas não estão em crise. As pessoas vivem bem pra cacete. Vocês acham que não, mas elas vivem muito bem. O brasileiro médio, ele consegue fazer churrasco segunda-feira com o dinheiro do auxílio, tá? Se você vê, tem imagens de tipo assim, uma mulher pegando benefício, cara, que é acima do salário mínimo, enquanto pessoas trabalham por um salário mínimo. Então quem é o otário da história? O otário da história é você. Você percebe quem é o otário e quem é o malandro quando você vê também a questão da taxa de juros. Por que da taxa de juros ser tão alta no Brasil? Porque quem é o bom pagador paga pelo mal pagador, o inadimplente. Então hoje, se você quiser pegar um empréstimo, você tem que pagar o empréstimo de quem já pegou antes e não pagou. Então, cara, quem de fato nessa história é o otário, entendeu? Eu quero que vocês façam essa reflexão. Será mesmo que você tá, que você é superior ao brasileiro médio? O brasileiro médio, ele fundamentalmente exerce a vontade dele sobre você, em todos os aspectos. Ele pega o empréstimo e ele não paga, e quem paga o empréstimo dele é você. Ele ouve a música alta e você está incomodado, você se incomoda, mas você não toma nenhuma atitude. Por quê? Porque você é fraco. Essencialmente é isso, você é fraco. O que um bostileiro médio faria nessa situação? Pensa nisso. Ele ouve um som alto e isso incomoda ele. O que ele faria nessa situação? Das duas, uma. Ou ele aumenta o som dele, ele aumenta ainda mais o som dele, ou ele impede que o outro bostileiro exerça sua vontade de poder sobre ele. E nessas duas alternativas, ele está exercendo vontade de poder sobre o outro, entendeu? Já quem. Eu ia falar, já quem faz vídeo na internet falando do bostileiro médio, mas eu percebi que eu tô fazendo a mesma coisa. Droga. Mas, cara, quem faz esses vídeos de... Ai, o bostileiro médio, meu, com QI 89, meu. Ele é muito burro, meu. Essa pessoa, ela não exerce a vontade de poder dela sobre ninguém. Ele é a pessoa mais fraca que tem, tá? Não ser um bostileiro médio é sinal da sua baixa inteligência, tá, cara? Você tá jogando contra o meta. Porque você acha, porque você acredita que o que você faz é mais bonito, é mais moral, é mais ético. Você toma essa atitude. Você toma essa atitude puritana achando que vai se dar bem ao longo prazo.
Mas nada te garante o longo prazo no Brasil. Entendeu? O tal do mochileiro médio pode te dar uma facada a hora que ele quiser. E aonde foi? Aonde foi o seu longo prazo? Não existe. E esse pensamento puritano, ele vai atrapalhar a sua vida, tá? Não ser um mochileiro médio atrapalha a sua vida. Ser honesto atrapalha a sua vida. É uma atitude... Não é uma atitude nietzschiana, é uma atitude mais schopenhaueriana. Você vê todo o caos, você não sabe como resolver e você permanece do jeito que você tá. Você não consegue tomar uma decisão que vá contra o que você chama de moral, que você chama de ética. É justo essa moral, é justo essa ética que vai causar o seu declínio, tá? Ainda mais, cara, se você. Se você é tipo. Se você tá na onda de tradicionalismo, se você traz de cookie e você quer, porra, constituir família, tá com a ideia de família nuclear em 2026, eu não quero ser o pessimista da história. Mas imagina ter uma filha mulher em 2026, meu amigo. Meu amigo. Que brutalidade. Você vai ser a maior das vítimas do tal do brasileiro médio. Você vai ser- isso se a sua filha não fizer parte disso. Que também, com certeza, vai ser muito provável que a sua filha faça parte do que você mesmo chama de brasileiro médio, cara. Hoje você foi inabilitado a doutrinar o seu filho, a sua família. Você não consegue fazer isso. Isso é crime, tá? Hoje no Brasil isso é crime. Você ter uma família tradicional é crime. Eu não tô falando pra você desistir, eu quero que você, cara, vai na fé, vai na fé, velho. E é isso, essa é a reflexão. Eu percebo que vocês olham pro abismo, mas vocês têm medo do abismo, entendeu? Vocês têm medo do abismo porque vocês acham que de alguma forma vocês são superiores. Quando na verdade vocês são os únicos prejudicados dessa. É. É impressionante, cara. É impressionante o tanto que vocês são iludidos com a ideia de que o brasileiro médio está em desvantagem. A mesma coisa com cara. Antes tinha muito essa ideia de tipo assim, depois dos 30 vai bater na The Wall e aí vai precisar de um homem e tal. Cara, não, cara. Não, esse tipo de coisa não acontece. Porque os homens, eles dão margem pra que... Não é que eles deem margem, né? Eles só não permitem que isso aconteça. Não existe com mais de 30 que não tem nenhum pretendente sexual, tá? Não existe. Você pode ser a mais horrorosa do mundo, ainda assim você vai ter um parceiro sexual, cara. É só querer, tá? É só querer. Então não tem essa de The Wall. O brasileiro médio é porque vocês foram ao longo do ao longo da infância, vocês foram sendo doutrinados para pensar dessa forma, para pensar que vocês vão ser justos e vão ser recompensados por ser justos. É o conto da formiga e da cigarra, né, cara? Vocês estão iludidos imaginando que, porra, eu vou trabalhar duro, eu vou me esforçar e eu vou ser recompensado por isso. Quando, na verdade, a realidade é muito mais cruel do que isso. Você pode trabalhar o quanto você quiser. Você pode. Eu lembro daquele meme. Não era pra ser um meme, né? Virou um meme. Do Thiago Nigro falando sobre falando sobre a pobreza, né? Que a pobreza. Não existe pobreza que. Não existe pobreza que resista a 12 horas de trabalho. E é isso, cara. Esse é o pensamento que eles querem que você tenha. E o brasileiro médio, ele está acima de tudo isso. Você não está acima porque você pensa igual. Você acha que o brasileiro médio é otário. Quando na verdade o otário é você. Você não percebe que o Thiago Negro e todos esses. Eu tenho aquele investidor pobre lá. Qual é o nome daquele cara? É, é tipo o Thiago Negro, só que ele é uma versão baixa renda. Todos esses caras, eles querem que você se torne cada vez mais escravo. Que você invista em tudo que eles fazem. Enquanto o brasileiro médio, ele não investe em nada do que os outros fazem. Os outros investem nele e ele vive gostoso, cara. Ele vive gostoso. Esse é o único trabalho da vida do brasileiro médio.
Então acho que é isso. É um vídeo muito curto, mas só pra sintetizar. Só pra sintetizar tudo que eu queria falar. E até a próxima.